Onde você estiver, sinta-se abraçado. Um grande abraço, boa tarde. Estamos começando aqui pela sua TV Ops, Canal 10 e também nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Mais um programa Top Sport pela sua TV Ops. Aqui você vai ficar sabendo, antes, melhor visitante, o Galo levou uma goleada na noite de ontem. Pois é, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, em jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo aconteceu na Arena Pantanal. O CRB perdeu de 5-1 para a equipe do Cuiabá. Será que foi a lei do ex? Pois é, o técnico Marcelo Chamusca lavou a alma aí para cima do Galo, vencendo pelo placar de 5-1. Olha, depois de perder para o Atlético no domingo, o CSA visita amanhã o Grêmio na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e inclusive fechando assim a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por falar na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela terá início hoje à noite. Nós vamos debater muito aqui os jogos da rodada, inclusive um jogo que chama a atenção, Corinthians e Fortaleza. O Corinthians em crise, não tem técnico, o time vem de resultados negativos. Hoje tem Clássico Carioca, tem Flamengo e Botafogo, tem o Vasco recebendo o Palmeiras em São Januário. Então, muitos jogos importantes pela Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, você vai ficar sabendo também das informações do time do Asa, da agremiação esportiva arapiraquense e outros assuntos do nosso futebol. E nesse calor, nada melhor do que uma água bem gelada, é verdade, e com uma garantia e qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na água mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. Olha, GB Roupas, e se você gosta de se vestir bem e com roupas de qualidade, vá lá em GB Multimarcas. Lá você vai encontrar marcas, as melhores inclusive, tá? Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica ali na Praça Bom Conselho, número 41, no centro da cidade. Eu tenho um recadinho para dar para você sobre as sandálias Aventura. Sandálias Aventura. Um abraço para o nosso amigo Anderson. A melhor para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e também para os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E eu vou rodar um VT para você. Você fique muito atento. É sobre os colchões Quality Mag. Olha, se você quer qualidade de vida, se você quer investir na sua saúde, veja só esse recadinho aí para você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Pois é, você prestou bem atenção nesse recado aí, né? E um detalhe, você não encontra em loja nenhuma. É preciso que você ligue para esse número aqui, 0800 765 5535. Você liga e você vai ter maiores informações. São mais de 21 massagens. Você tem problemas, por exemplo, de coluna, nervo ciático, enfim, você sofre com esse tipo de problema, nada melhor do que você adquirir um colchão Quality Mag. Eu garanto, você liga, você pede inclusive a visita de um dos nossos vendedores, ele vai explicar tudo para você, como é que funciona e você vai passar a ter qualidade de vida, meu irmão. O importante é você ter qualidade de vida. Então ligue agora, 0800 765 5535, colchões Quality Mag. Olha, deixa eu cumprimentar aqui os nossos ouvintes no programa de hoje.
o companheiro Eduardo Cardial, e hoje nós estamos recebendo aqui também o companheiro Márcio José, ele que é radialista, cronista esportivo e vai debater junto com a gente os assuntos do futebol de Alagoas. Essa goleada sofrida pelo Clube de Regatas Brasil, perspectiva de rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo do CSA amanhã. O Agel Fux está dizendo que vai poupar jogadores para o jogo de amanhã contra a equipe do Grêmio. Seria poupar jogadores para o jogo ou poupar jogadores da derrota? Bom, isso aí a gente vai debater aqui. Será que o CSA, de repente, já está perdendo antes de entrar em campo? Será que o seu treinador não acredita, de repente, numa possibilidade de um bom resultado amanhã, lá na Arena do Grêmio? Por isso vai poupar jogadores pensando no jogo do Estádio Rei Pelé no domingo contra o Vasco? Isso a gente vai discutir aqui no nosso programa. Eduardo Cardial, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Oswaldo. Um forte abraço para você, um abraço aos telespectadores da TV Opus, do Canal 10, aos internautas, aos nossos assinantes. Agradecer já de antemão a presença do companheiro Márcio José, né, o Márcio, que é cronista esportivo, um dos melhores aqui de nossa região, para debater conosco o nosso futebol, sobretudo o futebol local, né? Como você bem disse, CSA, CRB, falar de Copa Alagoas, os preparativos das equipes, as formações dos elencos, equipes do futebol de Alagoas já tem inclusive datas para iniciar os trabalhos, o Asa ainda não tem. Jaciobá já tem uma data, já pensa em um técnico, o Céu de Olho d'Água das Flores até o final de semana deve divulgar o nome do técnico que vai comandar a equipe, enfim. Tudo isso a gente vai debater aqui no programa Top Sport. Com certeza. Abraçando então o nosso companheiro Márcio José, como eu já anunciei. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Cardeal. Boa tarde a todos os amigos do Top Sport, né? Para mim é um prazer estar participando nessa tarde aqui com vocês. Dessa tarde aqui estaremos aqui debatendo o nosso futebol alagoano, focando no futebol do nosso estado de Alagoas, como você destacou. O CRB ontem, né? Foi massacrado, a gente pode dizer desse jeito, que veio de um resultado que deixou escapar, poderia ter vencido no sábado, né? Aquele gol no finalzinho para a equipe do Oeste, deixou escapar 3 pontos que seria importantíssimo, e ontem foi surpreendido num jogo que não se esperava que pela campanha de visitante que o CRB vem fazendo ia levar 5 gols da equipe do Cuiabá. Pois é, rapaz, o CRB que desses 2 jogos disputados fora de casa, o Clube de Regatas Brasil, ele foi, na verdade, ele saiu de Maceió com esse prestígio de ser o melhor visitante, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor do CRB ficou cheio de esperanças de que o time pudesse voltar no mínimo com 4 pontos, ou até mesmo com os 6 pontos, com 100% de aproveitamento. E o CRB volta com 25% apenas, né? Volta com 1 ponto só, né, dos 6 pontos conquistados, dos 6 pontos disputados. Então, realmente, um aproveitamento muito ruim e que o CRB, no caso, dificilmente agora vai conseguir concretizar o sonho de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sobre esse assunto, já a gente vai mostrar os gols aqui. Sobre essa questão ainda do Clube de Regatas Brasil, às vezes quando a gente fala aqui, aí o cara acha que é alguma coisa de pessoal. Não, a gente que trabalha, que tem essa função, a gente não pode ter e não deve ter, e eu não sou e não faço isso com ninguém, pessoal contra ninguém. As críticas que eu faço são críticas construtivas ao profissional. E isso também não quer dizer que a minha opinião seja verdade única, de forma alguma. Mas eu sempre tive as minhas reticências com relação ao Marcelo Cabo. Sempre. Aí o torcedor que está nos assistindo diz, espera aí, o cara tem 2 acessos na carreira, Atlético Goianiense e CSA. O cara é o atual bicampeão alagoano, porque o CSA é o atual bicampeão com ele. Mas eu tenho. Os números mostram algumas situações favoráveis. Eu não estou discutindo números, eu estou discutindo o que pensa o Marcelo Cabo como treinador de futebol. A maneira como ele vê o futebol. Eu penso um pouco diferente. Aliás, um pouco não, muito diferente. Mas que você também não pode associar isso ao jogo de ontem, porque ontem foi um ponto fora da curva. 15 minutos, né, o CRB já perdia por 3-0. 17 minutos. 17 minutos, 3-0. Com 5 minutos estava perdendo de 2. Exatamente. Mas independentemente disso, minha gente, o que eu tento dizer aqui, na minha opinião, e quando eu falo que o Marcelo Cabo, para mim, ele é um desserviço ao futebol, é a maneira como ele vê futebol, a maneira como ele arma as equipes dele. E não é só o Marcelo Cabo, não. Esses técnicos aí da nova geração, e com essa nomenclatura que eu acho uma maravilha. Né? E que alguns comentaristas de futebol, com todo respeito a todos eles, estão embarcando nisso aí. Nessa linguagem muito bonita. Agora o futebol desse tamaninho para se jogar. É time reativo, time proativo, é o facão, é a linha baixa de marcação, é a linha alta de marcação. Meu irmão, o futebol não mudou em nada, absolutamente nada. Mudaram as nomenclaturas. Mas o futebol não mudou em nada. O que seria um time reativo? Um time que joga na retranca, um time que joga atrás.
Seria um time proativo, um time que busca o gol a todo instante. Flamengo, por exemplo. As linhas baixas. As linhas seriam o quê? Os setores dos times, defesa, meio de campo e ataque. Você marca atrás da linha da bola. Aí você tem um time reativo. O facão, acho lindo. Rapaz, fez o facão. O facão é uma jogada que existe desde que inventaram o futebol. Na diagonal, que você sai na diagonal por dentro, onde você sai na frente do lateral, entre o lateral e o zagueiro. Você faz uma diagonal por fora. Então não mudou nada. 4-1-4-1 é uma maravilha. Pega um papel e veja, 4-1-4-1 é nada mais do que 4-3-3, gente. É nada mais do que um 4-3-3. 4-2-3-1 é quase um 4-3-3. Aí ficam esses caras com essa conversa bonita, nesses cursos aí que são feitos aí, que é muita teoria e na prática pouca coisa. É por isso que o futebol brasileiro está há 20 anos que não ganha uma Copa do Mundo. Que a próxima é 2022, a última foi 2002. E ficam esses técnicos da nova geração, ou seja, com essas nomenclaturas e o futebol cada vez pior, chato de se ver. O cara só joga por uma bola, o cara só joga no erro do adversário. Aí vem o português, ganhando milhões, tem um bom time na mão, vai se preocupar em perder emprego, vai botar os caras pra jogar. Aí acha que o Jesus inventou a lâmpada. Pelo menos é assim que eu vejo. Então, pra mim, quando eu falo que o Marcelo Cabo é um desserviço, não só ele, essa nova geração que quer pintar o futebol como uma das ciências mais difíceis do mundo. E o futebol é mais simples do que muita gente acha. Com vocês agora. Você quer saber mais o que de mim? Você já acabou com o Marcelo Cabo. Você pode me criticar, pode concordar. Você já acabou com o Marcelo Cabo. Você pode dar a sua opinião. Não, eu não acabei com o Marcelo Cabo. Não, eu não acabei com o Marcelo Cabo. Eu sou contra essa nova geração de técnico de futebol que quer transformar o futebol na maior ciência da face da terra. E achar que futebol é tão difícil assim. E não é. Futebol é simples. Agora, quando você quer inventar demais no futebol, aí ele se torna difícil. Eu acho que, Oswaldo, o detalhe é o seguinte. O detalhe é que tem... E aí eu vou trazer para uma realidade nossa. Isso aqui, eu vou esquecer o eixo sul-sudeste e trazer para uma realidade nossa. O que é que a gente faz na maioria das vezes? A gente desconsidera, desvaloriza aquilo que nós temos, aquilo que nós conhecemos, os profissionais que aqui estão, que aqui trabalham, que aqui se dedicam, que aqui estudam, quer seja no meio da comunicação ou no futebol de forma mais direta para trabalhar. E aí o que é que faz os clubes? Iludidos com alguns números, iludidos com algumas campanhas, vai lá fora no eixo sul-sudeste e traz esses profissionais para cá. Como o Asa fez ano passado, né? Trouxe o Alan, né? Que não conhecia a realidade do futebol de Alagoas e foi um fiasco como treinador do Asa. Aí você traz o cara para cá com uma concepção como se o cara entendesse mais do que todo mundo. Que todo mundo aqui fosse burro, ponto. Ninguém enxerga futebol. Só quem enxerga futebol é quem tá chegando para aqui. É quem tá vindo do eixo sul-sudeste para cá. Onde, na verdade, não é. Onde, na verdade, a gente para analisar e ver que essas concepções são concepções erradas. Eu penso dessa forma. E eu disse aqui, quem me acompanha sabe disso. Eu deixei bem claro que eu jamais traria o Marcelo Cabo numa situação dessa do CRB. E disse, até o próprio Guimarães, você chegou até a ficar aqui brincando. Eu disse, o Marcelo Cabo seria o meu 10º nome para assumir o CRB. Onde você tinha técnicos vamos voltar com um pedigree maior, com uma situação maior para chegar numa situação dessa e tentar. Aliás, eu não teria tirado nem o Marcelo Chamusca. Eu não teria tirado o Marcelo Chamusca. É que o Marcelo também teve uma baixa ali quando o CRB perdeu algumas peças importantes também, né? Teve jogador que saiu pro Vasco e tal, e isso refletiu e acabou sobrando pro treinador. E então, segundo informações, um dos motivos também da queda do Chamusca não foi nem o resultado, ou não foram os resultados. Informações de bastidores, é porque ele tomou uma decisão que foi de encontro ao que a direção queria. Você sabe muito bem disso, Eduardo. Exatamente. A informação é exatamente essa, a questão de escalação dos jogadores. Exatamente. Né? Ele foi de encontro com uma determinada situação e disse que não iria fazer aquilo, porque durante a semana ele trabalhou de uma forma e ia ser daquela forma. E aí veio o resultado negativo em consequência da escalação, ou do momento do jogo, e aí o Chamusca terminou pagando esse preço caro, e ontem o Chamusca mostrou, de repente foi um recado que o Marcelo Chamusca deu ao CRB. Agora, o que é que eu penso do CRB? Eu sei que você vai fazer essa pergunta um pouco mais à frente, mas eu já vou adiantar aqui o que é que eu penso do CRB daqui para frente. Eu sou muito assim, de forma direta nas minhas coisas, e acho que o planejamento tem que ser feito de forma antecipada. O CRB não tem mais chance de classificação. Tem que ganhar os 6 jogos. Tem que fazer 100%, não vai fazer. Não teve em nenhum momento uma sequência dessa, né? Não teve nenhuma sequência dessa, não faz 100%. Lógico, é impossível? Não, mas é muito difícil. Não faz 100%.
Eu, gestor do CRB, hoje, o que é que eu faria? Sentava com a minha diretoria, sentava com o meu departamento de futebol, vem aqui, nós precisamos agora enxugar a folha e vamos planejar 2020. Para você terminar o ano com solidez. O que é que adianta você ter um elenco inchado mais, onde você já tem garantida a sua permanência e já sabe que você não vai subir? Sim, primeiro passo é saber se essa comissão técnica que aí está é a comissão que a direção, que o clube quer para a temporada seguinte. Né? Então, você já começa a fazer esse planejamento. Eu acho que a discussão já tem que começar a acontecer a partir de agora. Isso é, primeiro precisa saber o que é que a direção do CRB pensa para 2020. A direção do CRB pensa para 2020 continuar na Série B ou conquistar um acesso? Porque se for para continuar na Série B, o CRB já está na iminência de pegar um uso campeão. Mas veja só, Eduardo, eu acho que o planejamento ele não passa da seguinte maneira assim. O que é que o CRB quer? Continuar na Série B ou subir? Não. Porque todo ano você pensa em subir. Agora, eu acho assim, o planejamento, quando se fala em planejamento, você tem que planejar a temporada, mas por etapas. Sim. Então, eu acho que o primeiro planejamento do CRB é o quê? O que é que o CRB quer para os primeiros 4 meses do ano? O CRB vai disputar a Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. Campeonato Estadual há 2 anos que ele perde para o seu principal rival, que é o CSA. E Copa do Nordeste, que é mais uma competição que também a sua diretoria promete sempre brigar pelo título e nunca acontece. Então, acho que você tem que dividir a temporada justamente aí em 3 etapas. 4 meses para cada... Tem Copa do Brasil Exatamente, também. Exatamente, a Copa do Brasil. Então, acho que você tem que começar o planejamento por aí. Mas para você começar, Márcio, e aí eu quero ouvir a sua opinião, qual é o pontapé inicial? É saber quem fica. Da gestão do futebol até o roupeiro, como se diz o ditado. Porque você definindo quais serão os gestores do futebol, fulano, vale a pena continuar com o Marcelo? Vale a pena a gente trazer outro treinador que não seja o Marcelo Cabo? Então, vamos resolver. Então, para você planejar, você tem que começar por aí. Saber quem serão os gestores, se serão os mesmos no futebol, e se esses gestores, junto com a direção, se eles vão querer que o Marcelo Cabo tenha esse projeto, ou seja, esse trabalho de continuidade. Porque até onde a gente sabe, o vínculo do Marcelo Cabo com o CRB só é até o final da Série B. Né? Então, acho que o planejamento tem que começar por aí. Aí, vamos supor, não, o Marcelo Cabo não vai continuar. Seguindo essa linha de raciocínio sua, o Marcelo Cabo não vai continuar. Tudo bem, Marcelo Cabo não vai continuar. Então, se é para seguir essa linha de raciocínio sua, Eduardo, que você tem que enxugar a folha, então você também manda o Marcelo Cabo embora. Você termina a Série B, de repente com o Jean lá, e paralelamente você vai planejando a temporada seguinte. Já que não vai ser o Marcelo Cabo treinador do ano que vem. Se não for, o correto é fazer isso. Exatamente. É isso que eu penso. Exatamente. Inclusive, né, o Marcelo Cabo pegou um time com um bonde andando, não participou da montagem desse CRB, né, também não pode levar uma grande culpa, apesar de alguns não concordar com o trabalho dele. Se ficar para o próximo ano, ele vai fazer parte de um planejamento, vai trabalhar juntamente com a diretoria a contratação das peças para o próximo ano e vai planejar um ano inteiro. E principalmente porque o CRB tem esse sonho de chegar à Série A e esse desejo aumentou ainda mais quando o arquirrival CSA conseguiu, né? Que aí nas rodas de torcedores fica essa história, essa brincadeira. O CRB aumentou mais ainda o desejo de chegar na elite do futebol nacional. Da diretoria, exatamente. Né, por parte da sua torcida, né? Porque o maior rival, na verdade, passou pela Série B. Né? O CSA não disputou. Não disputou. Brinca, né? O CSA passou pela Série B e foi embora para a Série A. Claro, tem tudo para voltar? Tem. Mas chegou. Disputou a Série A. Coisa que o CRB está há quantos anos aí tentando e não consegue? Exatamente. Se for juntar tudo, mais de 15 anos, né? Muito mais. O CSA chegou e tem valorizado, porque assim, o CSA tá lá, tem 29 pontos na tabela de classificação, tá na zona de rebaixamento, mas tem vendido muito caro, muitos jogos do CSA tem disputado com muita garra ali no Campeonato Brasileiro, né? Tá numa situação incômoda, mas pode sair dessa situação, o CSA ainda, que Exatamente. É assunto para daqui a pouco. Uhum. Bom, nós estamos mostrando aqui os melhores momentos de ontem, né? Os gols, inclusive, na goleada do Cuiabá, 5-1 diante da equipe do Clube de Regatas Brasil. Esse é o gol do Paulinho, esse foi o terceiro gol, 3-0. E eu vou dizer uma coisa a você, se esse goleiro não entrega do Cuiabá no primeiro tempo, ainda não faz aquela lambança, é porque o Cuiabá, com aquela lambança do goleiro, de certa forma, ele tirou um pouco o pé do acelerador, né? Senão, o vexame poderia ter sido maior. Mas mesmo assim, 5-1 foi o placar do jogo. Aí vem essa bobagem aí que o goleiro do time do Cuiabá já nós vamos mostrar. Ou seja, ô Eduardo, me fala uma coisa. Eu estava assistindo o jogo do CRB ontem e eu fiquei me lembrando. Se você fosse, aliás, vocês dois, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês fossem o Cris,
goleiro reserva do CRB. Você ficaria no CRB? Olha, eu já tive a oportunidade aqui há cerca de 15 dias, eu acho, de falar exatamente sobre a situação do Cris. Eu acho que tem um profissional que é relaxado e tem aquele profissional que ele busca galgar espaços, enfim. Eu acho que para o jogador é melhor ele ganhar menos e estar jogando. Ele tem um salário inferior e está na ativa jogando, do que ele ter um alto salário e sequer ficar, ser relacionado às vezes, só treinando. No lugar do Cris, Sim. desde o primeiro momento, eu já tinha pedido para sair do CRB há muito tempo. Porque entra goleiro, sai goleiro, machuca goleiro, volta goleiro e o Cris não joga. Tá o caso do Andrei agora. Machucaram 3 goleiros do CRB. O CRB foi contratar o Andrei, mas não colocou o Cris. E aí, para reforçar, Márcio, aí eu quero ouvir a sua opinião. Por que eu levantei esse assunto aqui? Eu me lembro daquele programa lá na co-irmã da TV Record. Todos odeiam o Cris, né? Parece mais ou menos isso aí no CRB. É um negócio impressionante. Porque, vê, o CRB começou o campeonato com o Edson Marder. Aí o Marder se machuca. Não precisamos de um goleiro. Mas, rapaz, não tem aqui o Vinícius e o Cris. Não, mas precisamos de um goleiro. Aí contrata o Fernando Henrique. O Fernando Henrique vem, no primeiro jogo toma um peru. Parece até pra esse Cuiabá mesmo. Tá lembrado que ele espalmou a bola, o cara fez o gol. Aí depois machucou. Aí vem a chance do Vinícius. E o Cris lá quietinho. Aí, resultado. O Fernando Henrique vem, joga, vai mal, se machuca, vem o Vinícius. Fecha o gol contra o Atlético Goianiense. Se mantém como titular. Aí o Fernando Henrique se recupera. Aí fica no banco pro Vinícius. E o Cris lá encostado. Aí o Vinícius vai e fratura o dedo. Volta o Fernando Henrique para jogar no gol do CRB. Aí o Cris vai pro banco. Aí, resultado, o Fernando Henrique vai e se machuca novamente. Eita, tem que contratar mais um goleiro. Aí contrata o Andrei. Repare a história, viu? Aí ontem, na Arena Pantanal. Primeiro tempo todo, o goleiro do CRB parecia um saci. Só tinha uma perna, pulando o tempo inteiro. Terminou, e o Cris aquecendo. Teve hora que mostraram o Cris aquecendo. Aí termina o primeiro tempo. O goleiro do CRB foi pro meu amigo capengando. Digo, esse não volta pro segundo tempo. Mais. Aliás, todo mundo dizia isso, que ele não voltava. Aí, resultado, não sei qual foi o milagre que fizeram no vestiário, volta o cara. Mas 5 minutos depois o cara começa a mancar de novo. E o Cris não joga. O Cris não joga. Não tem a confiança do treinador. Não tem porque tá no elenco. O que você faria, Márcio? Todo profissional, ele deve buscar o seu melhor desempenho, buscar estar jogando, como disse o Cardeal, se não, é melhor estar jogando em um time ganhando menos, mas você está mostrando o seu trabalho, você está fazendo aquilo que você escolheu para fazer profissionalmente, né? Está mostrando o seu trabalho. Você está a vida toda ali sem mostrar o trabalho. Se não tem a confiança do treinador, se não tem a confiança do grupo, deixa a equipe e vai para outra equipe que vai lhe aproveitar profissionalmente. Você vai mostrar que você é capaz de ajudar uma equipe. Não está ajudando o CRB. Bom, o Muricy Ramalho tem uma frase emblemática, né? A bola pune. Será que é por essas e outras também, Eduardo? De repente pode ser, Oswaldo. De repente pode ser. Eu vou hoje, sem falta. O CRB está chegando de viagem. Você vai procurar o Cris? Não. O Luciano Fragoso. O Luciano. Preparador de goleiros do CRB. Eu vou manter um contato com o Luciano Fragoso porque eu quero tirar essa dúvida. E é uma dúvida que eu tenho. Os goleiros do CRB são escalados pelo Luciano Fragoso ou pelo técnico do CRB? Quem é que define a escalação? Porque em um ambiente profissional, cada um no seu quadrado. Preparador de goleiros, preparador físico, técnico, enfim. Logicamente, você, o preparador de goleiro, vai dizer, eu tenho aqui o Márcio em condições ideais, reais para jogar. A responsabilidade é sua se você não colocar a palavra final é do técnico, mas se fosse sempre assim, para que comissão técnica? Exatamente. Então, eu vou tentar conversar com o Luciano e amanhã aqui no programa para tentar passar para os torcedores do CRB essa situação do Cris. Você já pergunta ao Luciano da seguinte forma: Luciano, por que é que todos odeiam o Cris? O preparador, né, assim, prepara o goleiro e passa pro treinador. Tá pronto aqui, no eventual necessidade, pode confiar no cara, tá 100%. E se não tá atuando, não tem essa confiança. Exatamente. Mas, gente, é por essas e outras que, como diz o professor Muricy, a bola pune. Olha aqui a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Bragantino com 65 pontos. Já acendeu, né? Já subiu, né? Conseguiu Exatamente. acesso. O Sport é o segundo com 57, também já foi, né? Eu acho que dificilmente o Sport não vai. O Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense, 54, será o próximo adversário do CRB, sábado, no Rei Pelé, né? Sobe também. 54 pontos, com 60 pontos sobe, não é isso? É. Exatamente. 60, 61.
Curitiba 53, Paraná 50, América 49, Operário 48, Botafogo 47, CRB é o 9º agora. Ou seja, o Operário, que a gente falava tanto, né? O Operário está na frente do CRB, está debutando aí na Série B e está numa colocação melhor do que o Clube de Regatas Brasil. 48 pontos. Baixa um pouquinho aí, Pirulito, para a gente mostrar aqui uma situação. Seria do Paraná para cima ou do América para cima que, e no caso, esses 4, América, Paraná, Curitiba e Atlético, brigariam por essas 2 vagas? 4 brigando por 2, ou de repente 3 brigando por uma só? Porque o Eduardo acha que o Atlético já foi. Faltam quantos jogos? 6 rodadas. Faltam 6 rodadas. Não é possível que em 6 rodadas... Aliás, 5, né? Foram 33, são 38. Não é possível que em 6 rodadas, em 5 rodadas, o Atlético Goianiense não consiga fazer 6 pontos. 6 pontos. Então, assim, eu acho que o Atlético já acha que 3 brigam pela última vaga. 3 brigam, né? E os resultados? Deixa a gente ver os resultados da rodada, Pirulito. Essa 33ª. Curitiba 0, Sport 0. Oeste 0, Botafogo 2. Atlético Goianiense 2, Londrina 1. Esse jogo foi dramático. O gol do Atlético foi no último minuto de jogo. Barroca, que era técnico do Botafogo, é o técnico do Atlético Goianiense. E aí você tem Operário 1, Criciúma 0. Criciúma já caiu, né? Hein? Criciúma já caiu. E aqui, Figueirense e Vila Nova 0-0. Eu esperava uma vitória do Figueirense, pela reação que vem tendo nessa reta final agora da competição. Uhum. Resultado surpreendente esse, né? Muito. A América perdeu em casa 2-0 para o time do Paraná. 3-0 Vitória. Acho que com esse resultado o Vitória encaminhou bem a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui, meu irmão, Ponte Preta e São Bento. São Bento também já foi, né? E a Ponte é uma decepção. O Guarani tomou de 3 e o CRB tomou de 5, ou seja, ontem na Arena Pantanal. Diga-se de passagem, viu, Oswaldo? Essa goleada do CRB de 5 é a maior goleada da Série B em 2020. Uhum. É a maior goleada da competição, porque aconteceram 2 outras goleadas. Uma, o Bragantino venceu de 4-0 e a outra, salvo engano, foi o América. Então, a maior goleada... Mas ninguém tomou de 5. Olha, o CRB, ele chegou agora há pouco em Maceió. Eu vou mostrar só uma vez essa cena aí, porque eu não gosto de dar moral a esses caras, não. Esse negócio de torcida organizada, com todo respeito, eu não gosto de dar moral, não. Mas, enfim, olha aí a receptividade que o CRB teve chegando na capital alagoana. Pois é, na cidade de Maceió. Quem leva a culpa ali é o coitado do Joãozinho Paulista, né? Exato. E o ônibus também, que tem a ver com isso. O ônibus não joga, esse tipo de atitude vai ajudar em quê? Pois é. Vai mudar o quê a postura da equipe? É um tipo de atitude que não soma, né? O torcedor, ele deve cobrar sim, mas um protesto não tem que ser de uma forma que venha a realmente ajudar a equipe a sair dessa situação. Exatamente. É um tipo de situação desprezível. Olha, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui do nosso Top Esporte. Voltaremos já com muito mais para você. Vamos falar de Série A de Campeonato Brasileiro. Tem rodada começando hoje e o CSA que joga amanhã. Parada dificílima contra o Grêmio amanhã na Arena do Grêmio. A gente volta já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagem
massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso Top Esporte aqui pela sua TV Ops e também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube, tá certo? Você acompanha, além das nossas reprises aqui na nossa TV Ops, sempre no oferecimento de água mineral Verdes Mares. Olha, nesse calor, nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia e qualidade que fica ainda melhor. E isso você só encontra na Água Mineral Verdes Mares. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. Olha, sandálias Aventura para qualquer lugar. Hoje você não precisa sair aqui de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Você encontra aqui na nossa cidade, aqui na cidade de Arapiraca. E você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, lojistas e também para os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. Tá legal? Sandálias Aventura. E você viu aí durante o intervalo o nosso VT sobre os colchões Quality Mag. E você não pode perder essa oportunidade. Olha, você liga agora, pega o telefone aí, liga aí, 0800 765 5535. Você pede inclusive a visita de um dos nossos representantes. Vai na sua casa, vai explicar como é que funciona, ou seja, mais de 21 massagens que você terá à sua disposição, tudo no controle remoto. Você vai estar investindo na qualidade da sua saúde, no seu descanso, ou seja, na sua recuperação. Você que tem problemas de hérnia de disco, de coluna, enfim, vale a pena você investir. Pode entrar também no nosso site, o Quality Mag colchões.com.br. Você liga 0800 765 5535 e agenda a visita de um dos nossos representantes. Vamos voltar a falar de futebol. Nesse bloco agora vamos falar sobre Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada vai começar hoje, inclusive com o CSA jogando somente amanhã contra a equipe do Grêmio lá na Arena do Grêmio. Antes da gente falar sobre o Centro Esportivo Alagoano, vamos colocar aqui os jogos de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro, para a gente debater jogo a jogo, uma rodada importante. Teremos clássico, inclusive estadual, clássico carioca na rodada, onde o time do Flamengo vai enfrentar a equipe do Botafogo. Mas teremos mais cedo, às 19h30, Corinthians e Fortaleza. Para você, Márcio, Corinthians em crise, Corinthians que demitiu Carille, vai enfrentar o Fortaleza de Rogério Ceni lá na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Pra você, o que é que pode pintar nesse jogo aí? Corinthians juntando os cacos, né? Não vence há 8 partidas, vai ser comandado interinamente pelo Fabinho, né? No jogo de hoje pode ser que utilize algumas peças que o técnico Carille não vinha utilizando, como o caso do argentino, o Bocelli, entre outros jogadores que não vinham sendo utilizados e a torcida vinha criticando muito. Mas assim, eu acho que o Corinthians vence esse jogo aí, é um jogo da resposta que eles ainda sonham, né, com a vaga na Libertadores. Pra você, não Eduardo. pode deixar de chancear. Eu acho que o Corinthians vence também, acho que o favorito é o Corinthians. Atlético Mineiro e Goiás, esse jogo será no Mineirão. O Goiás, que faz uma campanha muito boa, é o 9º colocado, e vai enfrentar um Atlético que ainda corre um sério risco de rebaixamento. Na tabela de classificação mostra isso, o Atlético Mineiro ainda ameaçado, né? Tem uma chance dentro de casa e tem perdido jogos surpreendentes, perdeu até para Chapecoense jogando em Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Exatamente. Você, Eduardo? Eu acho que o Atlético jogando em casa é favorito. E aqui, Avaí Santos, pula, Eduardo? O Santos passa, pula. Pula esse jogo? O palpite? Dá Santos aí. Santos. Santos, mesmo visitando. Muito bem. E aqui, pula também, não? Essa aí- Vasco e Palmeiras e São aí Januário? Aí tem jogo. Aí tem O Palmeiras Aí vai tem poupar jogo, tem alguns disputa. jogadores, né? 6 6 jogadores serão poupados pelo técnico. Tem os Mano poupados e Menezes. tem os que já não podem, é o caso do Felipe Melo, né, que vai ter Felipe Melo dois tá jogos de suspenso, suspensão. né? Apesar do Palmeiras ter conseguido um efeito suspensivo. Sim, mas Eram não joga. Mas 5, ele ainda eram não joga. 5, passou para 2 jogos. E interessante é que o Vasco vem, me parece que de 3 rodadas que não vence. Né? 3 rodadas que não vence o time do Vasco. Mas aí, pra você, Márcio.
É um jogo. Tem jogo aí, como eu coloquei. O Vasco aí tentando, ali, sonhando ali com a vaga de Libertadores ainda, pode surpreender o time do Palmeiras com esse mistão do técnico Mano Menezes, hein? Mas o mistão do Palmeiras é melhor do que o time do Eu tô lembrando agora de um torcedor do Vasco que ele faz questão de assistir os jogos sempre, como a gente costuma dizer, molhando a palavra, né? Ele toma uma cervejinha, assiste os jogos e tal. Ele diz que tem uma visão melhor, tem uma leitura melhor do jogo quando tá tomando assim. Assistindo o jogo tomando uma cervejinha. Sim. Aí eu pensei agora, e geralmente... Eu, como só assisto o jogo, só assisto futebol, tomando água mineral Verdes Mares, então eu tenho uma visão muito mais ampla do jogo do que esse seu amigo aí. E geralmente, um jogo desse tipo, assim, grande como esse, Sim. ele diz, eu vou comprar 4 ampolas. E Muito bem. Eu prefiro colocar aquelas garrafinhas de 500 ml de Verdes Mares. Meu amigo, pensa como é bom. Quem vê, Pois pensa, né? Uma pipoquinha, né? Aí depois aquela água bem gelada. O problema é pra deitar depois. Refluxo tremendo. É fluxo terrível. Mas olha, água mineral Verdes Mares, tá certo? Não tem igual, meu amigo. Eu, inclusive, presenteei a nossa amiga Cláudia Valéria com uma caixinha, com 12 garrafinhas de 500 ml de água mineral Verdes Mares. Ela disse que levou para casa, botou na geladeira, geladinha. É uma delícia. Água mineral Verdes Mares. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. E já está ali, inclusive, o par de sandálias Aventura para dar de presente a ela também. Bom, Bahia e Chapecoense. Eduardo Cardial. Bahia. Da Bahia. Difícil de vencer o Bahia lá dentro, no Fonte Nova. O Bahia vem meio que capengando nessa reta final mas de competição. mas é um Bahia mais consistente. O Bahia do Roger é um Bahia diferente, apesar dessa situação nas últimas 3, 4 rodadas. E o Bahia, a meu ver, ainda briga por uma vaga na Sul-Americana. Sim, sim. O Bahia que está na 10º colocado. na 10ª colocação, com 42 pontos, é verdade. Vamos então agora para Atlético Paranaense e Cruzeiro sem o Thiago Nunes, que deixou o comando técnico do Atlético Paranaense, e um Cruzeiro ainda que respira, mas ainda sobre aparelhos, né? Com a ajuda de aparelhos para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil para os visitantes que têm que jogar lá na arena do Atlético Paranaense, né? A grama sintética é todo um ambiente diferente para os jogadores que habitualmente atuam na grama, né? Um jogo muito difícil para esse Cruzeiro que ainda busca saída definitivamente, se distanciar da zona de rebaixamento. Você acha que pinta o que aqui? É um jogo para empate. Empate, você, Eduardo? Olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui em relação ao Thiago Gomes. Na coletiva de imprensa hoje, o Thiago ele expôs toda a situação. Ele negou essa possibilidade, essa situação de ter contrato com o Corinthians. Ele não tem contrato nenhum. Houve um contato, mas não assinatura, uma sondagem. Não tem nada certo ainda. Ele solicitou ao Atlético Paranaense para continuar no comando da equipe até o final do ano. Deixa o Atlético não por a questão da proposta que recebeu do Corinthians. Porque não renovou. Mas porque não renovou e pensamentos, ele disse que diferente dele enquanto técnico e a direção do Atlético como enxergar. Mas ele tinha contrato ainda até o final do ano. Tinha contrato até o final do ano, não iria renovar, mas queria ter continuado. A direção do Atlético que não deu essa Não quis porque ele não renovou. Porque não renovou. Inclusive a própria diretoria do Corinthians negou ontem, né, o acerto, né? A imprensa já dava como certo o acerto do Corinthians com o Thiago Nunes, mas a diretoria do Corinthians negou esse acerto. Pois é, então vamos para o próximo jogo. Aliás, esse é o último jogo de hoje, né? Amanhã, os jogos de quinta-feira. Então vamos deixar esses jogos aqui para amanhã, tá certo? Apenas esses jogos de hoje na quarta-feira, inclusive um dos jogos de amanhã, o jogo do CSA. E acho que é jogo para empate também, como disse o Márcio, o Atlético e Cruzeiro. Muito bem, e o CSA entra em campo amanhã. O Azulão que jogou contra a equipe do mesmo Atlético Paranaense, perdeu por 1-0, mas continuou no sul do país. Inclusive, o CSA já está há mais de 3 dias em Porto Alegre, realizando treinamentos no CT do Internacional, que o técnico azulino Agel Fux conhece bem. O Agel é ídolo da torcida colorado, jogou muitos anos no time do Internacional, é cria, inclusive, como jogador do Inter, foi técnico do Internacional, então o Agel está muito em casa, muito à vontade, comandando os treinamentos do CSA. E o CSA tem essa parada dificílima contra o Grêmio amanhã, o Grêmio que só tem agora o Campeonato Brasileiro para confirmar sua participação na Libertadores do ano que vem, inclusive tentando aí participar, já entrando direto na fase de grupos. Então as dificuldades serão imensas para o CSA amanhã na Arena do Grêmio. E Eduardo Cardial, o técnico Agel Fux, ele pelo menos acena para essa possibilidade de poupar
alguns jogadores. Dentre eles o Apodi, que tem sido peça fundamental no seu sistema tático. E aí, Eduardo, o que esperar desse CSA e com o Agel, de repente, podendo agir dessa forma, poupando alguns dos seus principais atletas? É um jogo grande, né, Oswaldo, para o Grêmio, é um jogo grande para o CSA, uma situação bastante difícil. A tabela para o CSA precisa pontuar, precisa sair dessa zona do rebaixamento. O pensamento da direção do CSA é manter o time na Série A para a próxima temporada. Inclusive, esse pensamento é tão grande que aumentou o valor da premiação por vitórias, né, por jogo, por jogos, aumentou o valor. Me parece que agora chegou a ser, era 100, passou a ser 200 mil, agora dobrou, dobrou o carro, né? Dobrou, inclusive, o valor. Enfim, e eu vejo que é um jogo, eu acho que para o CSA entrar com força máxima, com o que tem de melhor para tentar, sabendo, lógico, no planejamento, que é um jogo onde você tem uma ideia que você não vai somar pontos. Mas você precisa... Já jogou a toalha antes de jogar? Qual o planejamento que é feito? Você sabe as equipes que você tem condições de roubar pontos e as equipes que você vai se tornar difícil tirar ponto dela. Por exemplo, o CSA quando foi jogar contra o Fluminense do Maracanã, o CSA imaginava que iria tirar pontos? Imaginava pelo momento do Fluminense. Mas estava no começo da competição. Mas eu acho que imaginava. Um adversário contra o Grêmio, você sabe que é difícil. Por toda a estrutura do Grêmio, pelo que pensa o Grêmio, essa eliminação do Grêmio da Libertadores força o Grêmio ir para cima do CSA com todas as forças para conseguir essa vaga da Libertadores do próximo ano de forma direta, já na fase de grupo. Então, assim, é um jogo difícil. Eu não pouparia jogadores. Também não pouparia. Com o Dauan, Luciano Castan, né? Cartão, esses já estão fora, suspensos. Né? Aí tem o Carlinhos, que está entregue ao departamento médico, né, também. Enfim, ele pode, quando eu digo ele, o Agel, pode poupar o Apodi e o João Vitor volante. No lugar do Apodi, ele pode colocar o Bustamante. E no lugar do João Vitor, ele deixou de sobreaviso o Jean Kleber. Ele não tem a certeza ainda na questão do João Vitor. Então, pelo menos esses dois jogadores, ele trabalha com a possibilidade de São não jogadores escalar. que já foram titulares também Exatamente. durante a campanha, né? Jogadores que já têm uma experiência de grupo, que fazem parte do grupo do CSA desde o início da competição. Agora, quando você entra num jogo pensando em ganhar, você ainda corre o risco de perder. Imagine quando você vai para uma partida já com aquela coisa de não vai dar certo, vou poupar porque esse não é o jogo que eu vou conseguir ponto. Aí fica difícil. Você até falou a questão de jogar a toalha. Que não, você já está jogando a toalha. Eu acho que com esse pensamento de poupar jogadores contra o Grêmio fora de casa para ter uma força maior em casa contra o Vasco, eu acho que o próprio Agel, ele joga a toalha. Não, eu não diria que ele está jogando a toalha. Eu acho assim, eu acho que a última cartada para tentar se manter na Série A é você tentar vencer os jogos dentro de casa. Então, para tem você que pensar jogo a jogo. Mas para você tentar vencer buscar pelo menos um pontinho. Mas para você vencer os jogos dentro de casa, você tem que estar com um time relativamente mais inteiro, mais descansado do que os adversários. Eu estou tentando pensar pela cabeça do Agel, não é que eu concorde. Eu estou dizendo o seguinte, que se ele realmente fizer isso, é porque ele vai priorizar os jogos dentro de casa. E vamos combinar o seguinte, o CSA, de 45 pontos disputados fora de casa, 45, o CSA só somou 6. De 45 até agora, pontos disputados fora de casa, o CSA só somou 6. Significa que o CSA tem 29 pontos. 29 pontos. Dos 29... O CSA perdeu de 1-0 do Corinthians, mas dos 1-0 do 29, Flamengo, mas dos 29, 1-0 do Atlético Paranaense. 23 foram conquistados no estádio Rei Pelé. Então, a gente pensando pela cabeça do Agel, dá para entender mais ou menos o seguinte, bom, eu posso até tentar alguma coisa. E não significa que poupando esses jogadores, ele não possa, de repente, arrancar um empate, um exemplo. Pode. Né? Agora é evidente que ele vai arrancar esse empate numa situação mais difícil para ele. Eu estou tentando pensar pela cabeça dele. Então, veja só. Teoricamente, o que é que eu tenho que fazer para manter viva a minha possibilidade de manutenção? É ganhar do Vasco domingo no Rei Pelé. Se eu ganho do Grêmio amanhã, meu irmão, e eu ganho do Vasco, aí eu solto foguetes. Mas o meu planejamento é ganhar do Vasco. O Grêmio, eu posso descartar. Aí jogou a toalha. Entendeu? Já jogou Sim, eu tô tentando pensar, se ele vai fazer isso, talvez ele esteja pensando isso. É nesse sentido que eu estou colocando. Ele vai enfrentar um Grêmio que tá. O Grêmio, a meta do Grêmio é chegar entre as 4 primeiras colocadas, garantir fase de grupo da Libertadores, que foi a promessa do Renato Gaúcho quando foi eliminado diante do Flamengo, né? O Renato tá obcecado nessa 4ª colocação ou, quem sabe, terceira, né?
que pode virar até G5, G6, G7. Pode virar G7. G7, dependendo. Mas aí, né? quem chegar em quinto já entra direto na fase de grupos. Exatamente. Né? Aí o Grêmio entraria hoje. Se o Flamengo ganhasse a Libertadores, o Grêmio é o quinto, o Flamengo entraria como campeão da Libertadores e o G4, no caso, o quinto colocado, entraria na fase de grupos, né? Então essa é a situação. Aliás, os 4 primeiros, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo, e os 4 últimos, CSA, abrindo aí a fase de Fluminense, CSA, Chapecoense e a equipe do Avaí. Portanto, esses os jogos aí de hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo e aí a gente volta para o terceiro e último bloco do programa. Segura aí, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. Você conhece Quality Mag Colchões Terapêuticos? Chega de sofrer com dores nas costas, bico de papagaio, hérnia de disco. Saiba que o grande vilão pode ser o seu colchão. Então aproveite e durma em um colchão terapêutico da Quality Mag. Ele é indicado para quem sofre com má circulação, dormência nas pernas e mãos. Nele você terá 8 terapias que trará conforto, dentre elas densidade única progressiva, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Tudo através do poderoso controle remoto da Quality Mag. Ele fará massagem durante o seu merecido descanso. São 21 tipos de massagens. E o melhor, o controle tem um time que ao programar ele desliga sozinho. Mas atenção, o colchão da Quality Mag você não encontra em lojas, somente por esse telefone. Agende uma visita gratuita com um de nossos consultores que irão até a sua casa e fará a apresentação do colchão. Ganhe um travesseiro magnético. Quality Mag Colchões Terapêuticos tem um diferencial dos demais que existem no mercado. Ligue agora e você terá condições especiais. Temos planos para aposentados e pensionistas. Aproveite! Quality Mag Colchões Terapêuticos é o colchão do sono melhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco de hoje do nosso programa Top Sport aqui pela sua TV Opes e também você podendo nos assistir através das mídias sociais, o Facebook, o Instagram e também no YouTube. Olha, antes da gente voltar aqui a debater, a conversar com o Eduardo Cardial e o Márcio José, deixa eu dar de novo um recadinho para você a respeito da água mineral Verdes Mares. A temperatura está muito alta, gente, está muito calor e você precisa sempre estar hidratando o seu corpo e nada melhor do que uma água bem gelada e com a garantia de qualidade que fica ainda melhor. E isso você encontra na Água Mineral Verdes Mares, Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. GB Roupas, pois é, um abraço para o nosso amigo Guilherme lá de GB Roupas. E você que gosta de se vestir bem, vá lá em GB Roupas, GB Multimarcas. Lá você encontra Gino Benotti, Biogás, enfim, as melhores marcas para você. Fica ali na Praça Bom Conselho, número 41, no centro da cidade. Sandálias Aventura, tem um recadinho para lhe dar. Olha, a melhor para qualquer lugar. Hoje, você não precisa sair de Arapiraca para encontrar sandálias para revenda. Aqui você tem sandálias com preços diferenciados para supermercados, também para os nossos amigos lojistas e até mesmo os nossos amigos feirantes. Venha e conheça nossos produtos. Sandálias Aventura, a melhor para qualquer lugar. E também com sandálias personalizadas para todas as ocasiões. E você já viu durante o intervalo o nosso VT dos colchões Quality Mag. E eu mostro para você, eu falo para você, não perca tempo, ligue. Você que está acostumado aí dormir naquele colchão velho, duro, né? Que você acorda todo entrevado, cheio de dor, né? Dói tudo.
é porque você ainda não adquiriu um colchão Quality Mag. Se você adquirir um colchão Quality Mag, você vai ver a diferença e como a sua saúde vai melhorar. Você liga agora, 0800 765 5535. 0800 765 5535. Você liga, você pede inclusive a visita de um dos nossos representantes e você vai ter todas as informações que você precisa para adquirir o seu colchão Quality Mag. Bom, no último bloco aqui do programa, antes da gente fechar o programa com a agremiação esportiva arapiraquense, eu queria inclusive dizer o seguinte: o companheiro Márcio José, ele é da assessoria de comunicação do município de Campo Alegre. E eu quero mandar um abraço aqui para a prefeita Pauline Pereira. E por que eu estou dizendo isso? Nós que trabalhamos, Márcio, no futebol, no esporte, eu não conheço propriamente, ou seja, como funcionam as coisas internamente lá no município, mas a gente passa quase que diariamente para Maceió, enfim, para Arapiraca, e a gente sente realmente que há uma preocupação por parte da gestora do município em investir no esporte. Haja vista aquele complexo que tem lá, né, as margens da rodovia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque eu entendo o seguinte: todo gestor devia pensar que esporte tem que ser tratado como inclusão social. Através do esporte, você tira esses jovens, por exemplo, dos caminhos das drogas, essa ociosidade acaba levando o jovem, a criança, para um caminho errado. Então, quanto mais você investir no esporte no seu município, eu acho que esse é um dos nossos caminhos. Esporte e educação. E, a princípio, pelo que a gente observa, a maneira como é cuidado aquele complexo esportivo nos dá essa garantia de que há essa preocupação. Fala um pouquinho aí desse trabalho que vem sendo desenvolvido lá no município de Campo Alegre. Verdade, Oswaldo. Lá recentemente foi inaugurado o complexo esportivo Júlio Corrêa da Silva, que conta com 2 campos society e tem o estádio municipal Denilson Costa de Amorim. Inclusive, né, faz um trabalho de base muito bom. Tem a escolinha de futebol Semel, trabalha com mais de 800 garotos de várias idades, que inclusive são acompanhados escola e esporte, né, que é uma cobrança. Os meninos, para permanecer no esporte, tem que estar bem na escola, que tem que correlacionar as duas coisas para poder dar certo. E tem um investimento. Esse ano foi inaugurado a arquibancada do estádio, a cabine de rádio, né, com todo um conforto lá para futuramente, quem sabe, ter um time disputando a segunda divisão do Campeonato Alagoano. É um trabalho que vem sendo alicerçado para futuramente colher os frutos, né? Campo Alegre que já revelou o Thalisson, que atualmente está no Guarani, e o Chiquinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Boa Esporte, né? São garotos que saíram de lá do futebol campo-alegrense. Pois é, mas muito legal mesmo a gente ver, a gente passa ali, vê como é cuidado, como existe uma preocupação toda em manter, né, toda aquela área ali muito bem cuidada, enfim, o estádio municipal muito bem cuidado, e a gente fica feliz, principalmente nós que gostamos do futebol, que gostamos justamente do esporte de uma maneira em geral. Então, parabéns aí para a prefeita Pauline Pereira e toda a sua equipe, né, nesse investimento que faz no social e também, claro, no esporte como um todo. Essa imagem do ginásio municipal lá da cidade, do Campeonato Municipal de Futsal, o Campo Alegre tem apenas um ginásio poliesportivo, hoje são 7. 7 ginásios? São 7. São 7 ginásios poliesportivos, né? Foi um investimento, né, não só no futebol de campo, mas também no futebol de salão, né? Porque a galera das escolas utilizam, né, as atividades. E aí, Oswaldo, a gente tem que... Mas esse aqui com a bola não é você, não, né? Não. Você manja disso aqui, não? Eu joguei na sexta-feira no campeonato. Você manja disso aqui? Na Copa do Futebol do Servidor Público. Então olhe pra mim, você manja de futsal? Eu manjo também. Ah, muito bem, tá certo. E em relação a esses ginásios poliesportivos, a gente é bom trazer uma informação, porque só para agregar, que além do futsal, pela marcação ali, eu tô vendo basquete, handebol, voleibol. Sim, então, sim, assim, outras modalidades. São outras modalidades também. Inclusive tênis também. Lá no Complexo Esportivo tem uma quadra de tênis, já tem uma garotada lá praticando tênis também. Maravilha. Um esporte diferente. Aliás, assim, um dos esportes preferidos meus, viu? É, né? Eu adoro. Esse você manja. Futebol, Fórmula 1 e tênis. São os 3 que eu mais gosto. Na sequência, futebol, tênis e Fórmula 1. Aliás, eu perguntei se você manjava de futsal. Esse aqui é você na arquibancada, né? É brincadeira. Vamos voltar, então, a falar aqui sobre futebol, sobre a agremiação esportiva arapiraquense. Eduardo Cardial, você abriu o programa falando o seguinte: o Céu já deve anunciar nome de treinador, o Jaciobá já sabe quando vai começar a sua preparação, fulano de tal também, Beltrán, enfim. E o Asa, Eduardo Cardial? Ainda não tem definição a agremiação esportiva arapiraquense. Fica difícil. Aquilo que a gente já vem trazendo, né, Oswaldo, de informação desse impasse do dia da apresentação, início dos trabalhos de pré-temporada. Eu disse ontem aqui que o técnico Evandro Guimarães tem a intenção de ter 40 dias de trabalhos antes do início da Copa Alagoas.
O que eu acho pouco provável que ele consiga isso aí, porque o Asa pretende iniciar os trabalhos no início da segunda quinzena de dezembro, pode até antecipar. Um período razoável, esses 40 dias, para poder fazer os treinamentos, realizar alguns amistosos, né? Para preparar essa equipe, que a competição já começa no início de janeiro. Início de janeiro. Então, assim, o Asa tem esse problema de impasse nas datas. Paralelo a isso, tem a situação da montagem do elenco. O Asa passa por um processo financeiro difícil e sem contar a questão do calendário, não é, que está pesando contra o Asa. Na hora de conversar com o jogador, o cara opta por uma estabilidade maior. E aí, sem ter calendário, a situação fica difícil para a equipe do Asa. Então, assim, as dificuldades estão acontecendo nesse sentido, principalmente na questão financeira. Exemplo, e aí eu vou dar um exemplo que eu ouvi hoje de um dirigente do Asa. Eu ligo para o Márcio. Márcio, quanto você ganhava no seu último clube? Aí o Márcio diz, eu ganhava 10 mil. Ok, um abraço, obrigado. Tá fora da nossa realidade. Você nem faz, o Asa nem tá fazendo uma contraproposta. Uma contraproposta, né? Nem tá conversando com o jogador. Então, assim, a situação de momento do Asa hoje é essa. Por outro lado, você tem o Jaciobá, que tem um certo calendário para 2020, vai se apresentar no dia 10 de dezembro, já tem todo o elenco montado. Todo o elenco? Todo o elenco montado, uma média de idade de 23 a 25 anos. Quem é o técnico do Jaciobá? Vai ser divulgado oficialmente na sexta-feira. E o Jorginho, ele monta primeiro o time para ele já tem a base do time dele montada. Ele já tem a base. O técnico não participou já da tem a base. O possível técnico está trabalhando nos bastidores com já ele. Tem o técnico, ele já tem, ele não já divulgou. Não divulgou. Por quê? E aí eu vou trazer uma informação aqui. O técnico do Jaciobá pode, inclusive, ser o Jaelson. Ah, mas o Jaelson não está acertando com o CSE? Eu tive essa informação hoje. A Prefeitura de Palmeiras dos Índios tem a intenção de manter o Jaelson no CSE. Porém, ainda não sentou com o Jaelson oficialmente para definir. E o Jorginho do Jaciobá... Aí a questão do calendário vai pesar também para o Jaelson, na escolha do Jaelson. Espera um posicionamento até sexta-feira. E o Jorginho já procurou o Jaelson? Já procurou. Por isso que o Jorginho ainda não foi no plano B, no caso, o segundo técnico, que ele tem em mente. Caso o Jaelson acerte com o CSE. Ele já tem um outro técnico. Agora, a gente sabe o seguinte, né? Quando as equipes estiverem treinando, todas elas trabalhando, né? Só mudam as camisas, porque os jogadores e os técnicos são os mesmos. O rodízio, né? Do futebol alagoano, né? O rodízio, né? Um ano você está no céu, aí no outro ano você está no Jaciobá, outro ano você está no CSE, outro ano você está no Murici. Só muda a camisa, né? Mas os profissionais são os mesmos. Né? Os nomes são bastante conhecidos, né? Quando se encontra, vai começar a partida, você só vê os jogadores se abraçando ali naquela confraternização. Uma irmandade. Estão em camisas diferentes, mas são os mesmos personagens, quase sempre. O Céu de Olho Lago das Flores, na sexta-feira, já tem o técnico, não divulgou ainda, porque na sexta-feira esse profissional está indo ao Olho Lago das Flores assinar o contrato. Após a assinatura do contrato na sexta, o José Wilker, que não é o ator, né, vai divulgar o nome do técnico. Agora tem uma missão bem fácil para você. Descobrir quem será o novo técnico do Murici. O Formigão. Porque a gente tá brincando? Porque nos 2 últimos anos, o Murici só iniciou a preparação e só contratou treinador e jogadores uma semana antes de começar o campeonato. Deve ser o Edson Ferreira, né? Esteve no União recentemente. Será? Sempre tá naquela região ali. Ou o Coca, né? Geralmente. Mas o Coca sumiu, rapaz. Por onde anda o Coca? O Coca agora é assessor parlamentar em Maceió. Ah, é? Do presidente da Câmara Municipal do Maceió, o Kelman Vieira. Muito bem, tá certo. Então o Coca não será técnico do Murici. Bom, olha, nós estamos quase que chegando já ao final do nosso programa, Top Sport de hoje, mas eu quero inicialmente aqui agradecer ao Márcio pela visita, atendendo inclusive a um convite nosso, meu e do Eduardo, e foi muito legal, Márcio, tê-lo aqui no nosso programa, debatendo, discutindo os assuntos do nosso futebol, e volte sempre que puder, para a gente ampliar ainda mais esse debate, enfim, campeonato que está se aproximando, Copa Alagoas, que começará no dia 2 de janeiro, já no segundo dia do ano, campeonato alagoano, enfim, muita coisa, mas ainda muita coisa por acontecer nessa competição, ou nessa temporada, melhor dizendo, quem sabe aí o CRB não consegue um milagre, o CSA também não consegue um outro milagre, aliás, para você, qual seria o milagre maior? O CSA se manter na Série A ou o CRB subir para a Série A? CSA se manter. Eu acho que o CRB não vai conseguir o acesso. Então nem milagre existe para o CRB? Não consegue. Não? Não existe esse milagre mais para o CRB. Que coisa. O Pirulito está dizendo aqui que acredita. Você acredita em quê, Pirulito? Hein? Hã? Ah, tá.
Acabe com isso. Você tá fazendo chacota. Respeita o torcedor do CRB. O Pirulito tá me dizendo aqui que acredita. Eu disse em quê? Ele disse em Saci Pererê e Papai Noel. Você respeita o torcedor do CRB, Pirulito. Você respeita. O CRB é um time de tradição, uma instituição centenária. E que eu, sinceramente, eu não joguei a toalha ainda não. Vejo sim possibilidade do CRB conquistar 6 vitórias nos 6 últimos jogos. O senhor, seu Pirulito, o senhor respeite o Clube de Regatas Brasil. Eduardo Cardial, um grande abraço para você. Até amanhã. Com esse discurso, tão confiante assim. Não, eu acredito. Né? Confiança é uma coisa, acreditar é outra. Tá uma distância, né? Existe uma distância muito grande. Boa tarde, Oswaldinho. Boa tarde. Até amanhã. Olha, e com o apoio da nossa Cláudia Valéria, da Suzana Fagundes, do Pirulito, de todos da casa, estamos fechando mais um programa Top Sport aqui pela sua TV Ops. Agradecendo aos nossos investidores, a Água Mineral Verdes Mares, a GB Multimarcas, as Sandálias Aventura e Colchões Quality Mag. Prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, aqui pela nossa TV Ops com mais um programa Top Sport. E você já sabe, onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera!